Olá, meu nome é André De Rose. Eu sou professor de yoga do riso. Pois bem, é isso mesmo que você escutou, yoga do riso. Bom, eu sou introdutor da técnica aqui no Brasil, embora não seja nenhuma novidade. A prática de yoga do riso, ela começou mesmo com o professor Hermógenes em 1984, numa conversa que ele teve na casa da professora Eneida, e estava ela e o Carlos Ovídio Trota, que tem um outro nome místico chamado Vaivananda, e os dois conversando sobre uma técnica que eles viram na Europa. De repente, o professor Hermógenes começa a colocar esse tipo de prática introduzida, né, nas suas próprias práticas, nas suas aulas, nas suas palestras, e isso acaba virando uma marca registrada dele. E ele chama isso de risoterapia. Bom, isso é só a primeira parte, né? Porque depois, mais tarde, na década de 80 ainda, em 87 mais ou menos, eu acabo participando de um evento de yoga no não é no Centro de Convenções de Rebouças, é no. Lembrei, no Sesc Pompeia. E aí, as atividades, né, daquele dia no Congresso, elas foram se encavalando, elas foram se atrasando. E aí, quando chegou na minha vez, tinha umas duas práticas para serem dadas naquele dia, quando chegou na minha vez, eu já estava com um atraso muito grande. Aí o professor que ia dar a aula seguinte à minha falou: olha, como atrasou, eu acho melhor você não dar a sua palestra não, eu vou dar eu vou dar minha palestra, porque eu tenho uma palestra que eu preciso de uma hora. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, nem para mim, nem para você. Eu tiro meia hora da minha palestra, você tira meia hora da sua e a gente dá a palestra um depois do outro, mas nós dois damos o nosso recado. Ele não gostou nem um pouco e eu dei a minha aula durante meia hora, que foi o meu prometido. E aí ele foi dar a meia hora dele, eu vi que ele estava muito irritado. E aí ele inicia a palestra falando palavrão, gritando e tal. E aí ele dá uma prática super rápida fazendo o pessoal chorar, 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 rir, 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 chorar, 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 rir. Aí fala palavrão, fala palavrão. E naquela época aquilo para mim era extremamente incompreensível. Eu falei: nossa, ele está bem irritado comigo. Só que na parte que eu observei a prática dele, porque eu fiquei para ver, né? Quando ele ria, alguma coisa interessante acontecia, uma mágica acontecia em torno do grupo, onde muito mais pessoas vieram ver a palestra dele, porque ele estava rindo, do que os palavrões que ele falou, ou até mesmo do choro. Porque é super esquisito, convenhamos, né? Você escutar um monte de gente, umas 150, 300 pessoas chorando juntas, eu não me lembro exatamente quanto tinha naquele dia, mas era o salão inteiro e tinha muita gente ali. Então, chama muita atenção gente chorando. Chama muita atenção um professor falando palavrão, gritando e tal. Mas o que chamou a atenção de verdade, o que fez um monte de gente ir para a sala, foi o riso. Eu guardei isso na cabeça e falei: olha que interessante. E fiquei com isso na cabeça durante um tempo e falei: olha, eu vou fazer alguma coisa com isso. Mais tarde eu vi que essa prática dele já era baseada num outro conjunto de exercícios de um personagem que todo mundo conhece como Osho hoje em dia, mas na época ele era chamado de Rajneesh, e que ele fazia esse tipo de prática. E aí eu entendi que naquele dia, aquela prática que eu vi não era de yoga, era a prática do Rajneesh. Enfim, fiquei com aquilo na cabeça, fui fazer algumas aulas, sim, no grupo do Rajneesh. Não gostei, não bateu, aquilo não casou comigo. Eu fui numa prática onde as pessoas fizeram os exercícios, mas não dava. Eu não tinha a menor empatia por aquele método, por aquele tipo de aula, por aquele grupo, né, em si. Não, nenhum problema com o grupo, nenhum problema, mas não deu. Eu não vi nexo, eu não vi propósito, eu não vi. Simplesmente entrar num lugar para rir ou chorar, eu faço isso em casa, ou então nem faço. Não sei se é porque eu não estava precisando, não sei. Mas também aquilo foi uma experiência interessante, porque, de novo, o riso foi o momento que foi mais interessante para mim na aula.
E aí passou. Passou e eu continuei amadurecendo a ideia, até que algo muito interessante aconteceu comigo, que foi um aluno, Paulo Miller. Nunca mais esqueci o nome, até porque ele continua sendo meu amigo até hoje. Mas Paulo Augusto Miller, ele virou para mim, fazia aula comigo, fazia aula de yoga, aí falou: André, por que você nunca ri? E eu falo, na minha cabeça, eu falei, claro que sim. Como assim? Eu não, como nunca ri? Eu fiquei um pouco indignado com aquela pergunta, e aí falei assim, mas claro que sim. E ele falou, não, você nunca ri. A gente conta uma piada, você continua sério, a gente fala uma coisa engraçada, você continua sério, por que você nunca ri? Neguei aquilo, falei, não, obviamente que não, claro que não. E comecei a observar. E aí, observando meu comportamento no dia a dia, dando aula com as pessoas, eu percebi que realmente eu não estava rindo. E naquele momento eu falei, será que tem alguma coisa estranha comigo? E eu fiquei pensando, por que eu não ria? Eu comecei a dar aula muito cedo. Para quem não sabe, eu comecei a dar aula com 16 anos de idade, ou seja, pouco amadurecimento, novo demais, mas muito preocupado em fazer uma coisa séria. E aí é que foi o meu problema. Eu dava aula de manhã cedo, de 7 da manhã até umas 11, 11 e meia da noite. E imagina, uma pessoa que passava o dia inteiro, e eu estava super entusiasmado em dar aula de yoga, eu tinha pessoas que tinham uma idade muito maior do que a minha. Porque, para quem lembra, em 1980, a média de idade de quem fazia yoga era muito mais alta do que hoje em dia. Hoje em dia a gente tem garotada fazendo aula de yoga. Você chega numa aula de yoga, tem gente de 14, 15, 16. Você vê muita gente de 20 anos, né? Então o yoga ele ganhou uma outra dimensão hoje em dia. Mas naquela época era a média de idade era 40, 45 anos para cima. Então você encontrava gente de 60 e tal. Então um garotão de 16 anos dando aula para gente de cabelo branco. Putz, eu olhava para aquele universo ali e falava, eu tenho que parecer no mínimo, minimamente sério. Então eu não ria. E esse exercício de não rir deseducou a musculatura da minha face e cada vez, sem que eu percebesse, eu ria menos. E aí tinha uma coisa, né? Porque quando eu estava junto com os amigos, em outras situações, eu até ficava bem humorado, eu até ficava mais engraçado, mas nunca risonho, porque cada vez o riso estava sumindo mais da minha face. E aí, isso que o aluno falou, naquele momento, mas você nunca ri. E eu quis ver se eu nunca ria mesmo, eu fiquei prestando atenção, realmente eu não estava rindo. E aí eu comecei a falar, bom, eu estou com um problemão. Vamos ver se eu consigo resolver ele sozinho. E a primeira coisa que eu fiz foi me olhar no espelho e tentar sorrir. E o riso saiu horrível, eu fiquei amedrontado, aquele riso era horroroso, né? E eu falei, caramba, isso não tá bom. E aí eu comecei, fiz os exercícios, ria, até que eu falei, não tá dando muito certo. Mas o que eu não sabia é que o simples fato de eu estar prestando atenção em rir fez com que, magicamente, alguma coisa reagisse em mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava andando na rua e alguém me perguntou o nome de uma determinada rua. Adivinha, era a própria rua que eu estava, porque era a rua da minha escola. O rapaz falou assim: Você sabe onde é que fica a rua Afonso Pena? Eu fiquei tão. Eu achei tão estranho aquilo, eu achei tão estranha a pergunta, porque assim, nunca ninguém tinha perguntado nada para mim na rua. E há muito tempo não faziam isso, que eu falei: Não sou daqui. E a única resposta que eu tive foi essa e saí apressado dali. E aí depois eu parei na esquina e falei, eu acho que eu vou voltar para falar com o cara. Não, ele vai achar que eu sou doido. Não voltei, deixei como estava. E aí falei, putz, olha só que estranho. Mas o mais estranho é que passou um pouquíssimo tempo, acho que foi no dia seguinte ou no outro, outra pessoa me para na rua e fala, que horas são? Eu tive a mesma reação, tá quebrado. E fui embora. E eu falei, putz, agora eu não tô com um problema, eu tô com dois, eu não consigo rir e ainda por cima as pessoas falam comigo e eu do banco o bicho do mato, né, o matuto, assim, que nunca falou com ninguém, desesperado.
Aí eu falei, putz, eu tô com dois problemas. Mas o que que aconteceu? Eu parei para pensar e falei, peraí, aqueles treinos de riso que eu fiz durante 2 dias no máximo, não foi muita coisa. O simples fato de eu começar a rir mudou a minha expressão facial e virou uma placa. Virou uma placa que as pessoas se aproximavam, porque eu devia ter uma cara de Popeye, de assim, de poucos amigos, sabe? De uma pessoa brava. E as pessoas não me perguntavam nada na rua, porque você não vai perguntar alguma coisa para uma pessoa que tem uma cara fechada. E aí eu falei, putz, olha, gostei disso. E eu comecei a fazer uns treinos, assim, meus, umas invenções loucas da minha cabeça, treinando, 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 treinando. E aí eu falei, tá, isso é legal, gostei do resultado. Por que, que eu gostei do resultado? Eu passei a dar palestras e antigamente eu ia dar palestra e falava assim, olá gente, boa noite, meu nome é André, André de Rose, eu vim aqui... E aí sempre levanta, não concordo. Tu não concorda com o quê? Eu só falei meu nome. Então assim, depois de algum tempo treinando isso, as pessoas não só concordavam com as coisas que eu falava, mas mesmo quando eu brigava com elas, e elas sabiam que eu estava brigando, ou falava assim, ah, André, você é incorrigível, né? Você não. E eu falava, você falava duro com a pessoa, né? Até porque uma pessoa do tamanho falando coisas duras, as pessoas levam em consideração. Eu tenho 1,80 m, né? E para época, né? Hoje em dia não, a garotada tá com 1,80 m já com 13 anos. Mas naquela época, as pessoas falavam, nossa, o André falou, né? Mas o André falou rindo. Então eles levavam em consideração assim de outro jeito. Elas faziam o que eu queria, né? Eu dava briga ou eu falava de uma forma dura, mas ninguém ficava chateado mais. E de repente eu comecei a receber propostas de trabalho inusitadas. De repente eu comecei a ter no meu grupo de amizades mais gente. E mais gente que me oferecia coisa, e mais gente que me ajudava, e mais gente que queria estar pertencendo ao grupo. Então, aquilo mudou tanto a minha vida, desde relacionamentos, amizades, na família. Então, de repente, tudo mudou, tudo fez. Plim, estalou. Eu falei, caramba. Eu falei, vou ensinar isso para os alunos, vou fazer com que os alunos também façam esse tipo de coisa. E comecei a dar umas aulas lá. A minha primeira aula foi decepcionante. Decepcionante. Não deu certo porque eu tentei reproduzir aquilo que eu vi no congresso, só que eu eliminei todo o restante, fiquei focado só no riso. E, putz, foi um desastre, eu não gostei, não gostei. Algumas pessoas até riram, entende? Mas aquilo ficou ali, vazio, sem nada. E eu falei, mas é bom, eu sei que isso é bom, isso teve um impacto em mim. Isso teve um impacto positivo, mudou completamente a minha vida, então como é que eu passo isso para as pessoas? E aí eu falei, ah, eu tenho que pesquisar mais, eu tenho que ir mais atrás das coisas, ou então não estou na idade certa. Mas aí eu resolvi insistir. E surgiu uma oportunidade muito interessante. O Marcelo Fortuna, que era irmão do Perfeito Fortuna, né, que é o do Circo Voador. Né? Imagina, Circo Voador. Acho que quase todo o Brasil conhece a história do Circo Voador, que teve shows incríveis, né? Cazuza, ele começou lá, um monte de outros, Paralamas do Sucesso foram lá. Então, assim, o Circo Voador, ele virou um fenômeno na época, e eu estava fazendo parte daquele grupo de pessoas ali, e ele falou assim, um outro professor, ele vai fazer umas apresentações, você não quer fazer umas práticas aí, suas? E aí eu dei uma prática de yoga muito tímida, né? Até porque no dia passaram um filme Hair, imagina. Acho que yoga todo mundo vinculava aquela coisa meio hippie e tal. Passaram um filme e tal. Eu dei uma aula e aí no final da aula eu resolvi passar uns exercícios de riso. Aí terminou a aula, as pessoas estranharam e falaram assim: foi legal, a gente gostou, a gente queria outra aula, a gente queria ver como é que isso funciona. E aí eu falei para eles: como funciona? Funciona isso daí que vocês fizeram, mas só tem isso. Eu falei: mas isso foi tão legal, mas você dá aula onde e tal? E aí foram fazer aula comigo. Bom, um pouquinho mais tarde, aí entre aquelas loucuras, né, de circo voador é fechado, não é fechado e tal, abrem a Fundição Progresso, e o Marcelo mais uma vez chega para mim e fala assim: André,
me coloca em contato com o pessoal. No que ele me coloca em contato com o pessoal e eu começo a conversar, eu propus uma prática, me deram uma salinha que estava ainda em construção com tijolo, com reboco, com as coisas assim. A sala não estava muito limpa. E eu falei, bom, vou dar só riso, não vou dar yoga nenhum, só riso. E aí eu falei, mas eu tenho que colocar alguns exercícios da prática de yoga, porque eu sou conhecido como um professor de yoga. Então eu dei uns exercícios de respiração, improvisei algumas práticas, eu lembrei de tudo que fazia as pessoas rirem durante a aula. Então tinha exercício que é mostrando a língua, que era o Simhasana, que é típico de yoga, e aí você faz e todo mundo ri nessa parte. E já na aula de yoga, ou então quando as pessoas fazem um exercício de equilíbrio e desequilibram, as pessoas acham graça. Então, eu falei, putz, tem um nexo, deixa eu pegar uns exercícios do yoga. Naquela época eu falei que era o yoga da alegria, não dei o nome de yoga do riso. E fui dando essa prática ocasionalmente, não era uma coisa que eu dava como uma prática fixa, regular. Porque a minha pegada era sério. Ainda assim, era sério. Mas eu tinha agora, uma forma de passar para o outro lado com mais facilidade, porque eu estava treinando, porque eu estava me sentindo bem, que aquilo estava me fazendo bem, me deixou mais comunicativo, entende? Fazendo com que as pessoas gostassem mais das aulas, eu estava super animado com isso. Aí passou um tempo, eu deixei isso um pouquinho na gaveta, né? Até porque eu queria ser conhecido como um instrutor de yoga, não como um professor de yoga do riso. Uma pessoa quis fazer uma matéria comigo porque soube dessa prática de yoga do riso na Fundição Progresso e falou, dá uma entrevista aqui para esse jornal de bairro. Era lá da Tijuca, eu dei a entrevista para eles do jornal de bairro e nesse momento eu já não estava mais com a minha escola, eu já estava praticamente, isso já era na década de 90, acabei fazendo uma filmagem também para um programa de televisão, daqueles mais simples, e falei, olha só que coisa interessante, mas não dei continuidade, parei ali. E aí, de mais ou menos 1990, ocasionalmente eu fazia coisas mais pontuais. Porque o que acontecia? Eu era um professor novo e eu queria que as pessoas respeitassem o meu trabalho como professor de yoga. E o riso era um complemento que eu colocava no evento, num curso, numa aula. Eu temperava as minhas aulas desse jeito, tanto que as pessoas falam, mas a sua aula é meio diferente, André. Você faz algumas coisas curiosas, engraçadas, você deixa a gente mais solto. E não sabiam exatamente o que era, mas basicamente era isso. Aí tá passando um tempo, eu vi, aí já era bem mais à frente, eu vi alguns boatos de que na Índia tinha um yoga do riso. Que na realidade, quando chegou aqui no Brasil, eles falaram que era o yoga da gargalhada, né? Que era feito por um médico indiano e tudo mais. E eu falei assim, olha só, aí está a minha deixa. Então foi mais ou menos 1998, 99, que aí eu resolvi começar a fazer algumas experiências mais frequentes com essa coisa do yoga do riso, mas não muito evidentes, porque aonde eu estava inserido, que era no grupo de aulas onde meu pai dava aulas e tudo mais, ou seja, era o grupo do meu pai, não era onde meu pai dava aulas, era o grupo dele, e ele não gostava muito de coisas diferentes, de invencionice e tudo mais, gostava tudo dentro de uma caixinha só dele. E aí eu falei, inclusive eu tive que parar de dar aula de Tai Chi Chuan. Eu era um bom professor, eu gostava de dar aula, mas parei de dar aula de Tai Chi Chuan porque ele falou, não, se você vai fazer outra coisa que não seja yoga, não vai ser aqui. E aí eu falei, então tá bom, né? E aí eu continuei com ele, né? Naquela época. Aí quando chegou mais ou menos no ano 2000, perto do ano 2000, teve um documentário com o Dr. Madan Kataria. E aí eu fiquei mais interessado ainda e eu falei, nossa, eu preciso trazer esse médico indiano para aqui. Né? Eu preciso trazer para o Brasil e eu preciso fazer um evento com ele. Só que eu falei, caramba, não tem ninguém no Brasil fazendo esse tipo de negócio. Não tem nenhuma pessoa fazendo yoga do riso no Brasil. Então, montar um congresso ou montar um curso com ele, eu não vou trazer uma pessoa, e naquela época era caro trazer uma pessoa da Índia, ainda é, né? Mas
não vou trazer uma pessoa para cá para não ter ninguém. Então eu resolvi começar do meu jeito, mesmo sem nenhum tipo de formação, a dar a aula de yoga do riso. Então eu passei a chamar minha aula de yoga do riso, porque naquela época o yoga da gargalhada era do Madan Katari. Todo mundo fala, qual é o nome do yoga do Katari? Ah, yoga da gargalhada. Então ficou yoga da gargalhada do Madan Katari e eu desenvolvi uma metodologia própria e comecei a colocar mais exercícios de yoga. Porque eu falei, se eu chamo de yoga do riso, tem que ter exercícios de yoga no raio do yoga do riso. Eu fui colocando uma série de técnicas, improvisei técnicas, desenvolvi algumas outras. O que aconteceu? Eu fui dar aula ao ar livre, porque o mais importante, eu sabia que precisaria de mais experiência, de mais know-how. Então eu falei, eu vou para as praças, né? Eu vou para os lugares abertos, eu vou botar a cara para bater. E eu falei, eu vou passar um risco muito grande, né? Mas é um risco válido. E eu fui. No que eu fui dar aula de yoga ao ar livre, assim, comecei, obviamente, dentro da minha escola, que eu tinha fundado uma associação de yoga, ah, na Cardoso de Almeida, em São Paulo. Eu sou do Rio, né? Isso tudo, boa parte disso aconteceu no Rio, depois eu vim morar em São Paulo. Então, em São Paulo eu montei uma associação de yoga. Na associação de yoga eu comecei a dar esses exercícios e comecei a dar aula na praça. Mas olha, deu um resultado tão grande que aí as emissoras de televisão falaram, que negócio é esse, né? Que yoga do riso é esse? Aí veio a Rede Globo, o Jornal da Globo, veio a veio o Jô Soares. Nossa, quando veio o Jô Soares fazer a entrevista, e eu fui lá dar a entrevista no Jô Soares, foi o ápice, né? Porque de repente estourou e todo mundo falou: ah, esse é o cara do Yoga do Riso, esse cara do Yoga do Riso. E eu falei, pô, sou o cara do yoga do. Agora sou o cara do yoga do riso. Mas naquele momento, naquela época, eu falava assim: yoga tradicional é uma coisa, yoga do riso é outra coisa. E toda palestra que eu dava, eu falava assim: olha, o yoga do riso, ele contém exercícios de yoga, mas não é yoga. É uma prática de riso, é uma prática para melhorar o humor, para deixar as pessoas melhores, e elas foram ficando melhores. Gente, eu acabei indo para várias redes de televisão, na Gazeta, na- na- no canal do SBT, né, no jornal do SBT também. Acabei indo na Maria Braga, acabei indo. Eu fui para muitos lugares e acabei ficando famoso com isso. E falei, poxa vida, olha que coisa legal. Aí um pouquinho tempo depois, né, eu percebi que tinha alunos meus que também estavam fazendo pesquisa do riso e eu não sabia. Né? Um deles é o Maurício Salem, que foi assim, o professor Hermógenes foi o precursor, embora ele não chamasse de yoga do riso, e o que ele fazia não era bem aula de yoga do riso como é feito hoje em dia, mas ele fazia várias piadas, enfim. Mas ok, a gente pode colocar ele como um precursor sim, porque havia o pensamento dele em cima do humor nas aulas. Depois eu comecei na década de 80, 88 mais ou menos, comecei com essa brincadeira e fui fundamentando, fiz um arcabouço de exercícios muito legais. Então assim, apesar de eu saber que tinha um trabalho com uma Dankatari, eu queria trazer uma Dankatari aqui para colocar para colocar a culpa nele, né? Era o meu bode expiatório, né? Como a gente chamava antigamente. Não sei se o pessoal ainda chama, mas tudo bem. Eu sou das antigas, né? Eu sou da década de 60, então meus jargões eles ficam muito, minhas gírias, deixa pra lá. Mas yoga do riso era uma coisa que para mim era uma ferramenta nova e era muito entusiasmante, que eu podia encaixar isso em um monte de partes e de repente uma empresa resolveu falar para mim, você não quer dar uma palestra de yoga do riso? Depois outra. Quando eu vi, eu estava indo em todas as empresas que vocês podem imaginar, dando aula de yoga do riso. E para mim, na minha cabeça, era algo parecido com o método do Madan Kataria, e a gente estava fazendo mais ou menos a mesma coisa. Esse processo todo de criação e de desenvolvimento, ele acabou sendo acelerado por aquele aluno que eu falei, que era o Maurício Salem, que também começou a fazer aula de yoga do riso. Então, em 1984, depois 88, 87, 88,
E mais tarde, em 99, quando eu soube do Madan Katari, depois, mais tarde, que eu resolvi trazer ele aqui para o Brasil, porque foi feito aquele documentário com o Dr. Madan Kataria por uma diretora de cinema chamada Mira Nair. E essa Mira Nair, ela fez Casamento à Indiana, foi um super sucesso aqui no Ocidente, que hoje em dia não sei nem se as pessoas conhecem mais, mas naquela época a gente falava Mira Nair, que fez o documentário não, o filme Casamento à Indiana. Na realidade o nome do filme era Monsoon Wedding, né? E aí todo mundo fala, sei qual é o filme. Hoje em dia a gente fala na Mira Nair, ela não é muito conhecida mais, mas nem sei por quê, porque ela é uma diretora fantástica. E ela fez esse documentário sobre uma Madan Kataria que eu vi e eu falei, pá, tem que trazer. Então, todo esse processo foi para trazer o Madan Kataria e eu fazer o curso com ele. Só que um aluno meu, o Maurício Salim, começou a dar umas práticas mais diferentes e aí eu fiz um troca com ele. Passei as informações que eu tinha, ele passou as informações que ele tinha, a gente casou essas informações e a gente sempre foi muito amigo, né? Ele já era meu aluno de longa data, de yoga, né, tradicional. E eu morando em São Paulo, ele no Rio, e a gente começou a criar algumas ferramentas. Ele foi para a área educacional, então ele começou a dar aula em escolas para crianças, e eu fui para a ala empresarial, para dar aulas em empresas e em escolas de yoga também. Bom, acabou que num determinado momento, de tanto eu falar um mantra, isso não tem a ver com yoga, isso não tem, porque estava muito bem compartimentado na minha mente que não era yoga. E aí um dia conversando com o Salim, ele falou assim, André, eu fiz uma experiência. Eu falei, qual? Uma experiência muito legal. Eu dei aula de yoga do riso para um grupo, e aí eu falei, vou dar uma meditação, porque o pessoal fica muito agitado, deixa eu dar uma aterrada. Porque ele já tinha feito isso com um grupo de crianças, e ao invés das crianças ficarem mais descontraídas e tudo mais, elas fizeram uma prova e todo mundo praticamente recebeu uma nota mínima. E ele falou, como? Devia ter funcionado. Mas então, esse aterramento era o que era necessário, porque as crianças foram para a prova agitadas, querendo mais brincar do que fazer a prova. Óbvio que não conseguiram, a prova inclusive teve que ser remarcada, né? E aí ele entendeu que riso também bagunça um pouco a cabeça. Ele ordena, mas ele também bagunça. Então, se você vai fazer, dependendo de como você vai fazer, ou em seguida o que será feito, pode atrapalhar. E aí essas técnicas de aterramento, essas técnicas de fazer a pessoa baixar a bola, acabaram sendo fundamentais. Ele fazia relaxamento, ele dava soninho, ele fazia porque era com criança, então isso dava resultado. Mas ele resolveu fazer isso pela primeira vez com meditação e com adultos. O resultado foi tão espetacular que ele veio quase chorando, falando assim, cara, deu um resultado fantástico. Como meditação é um processo de eliminação da lógica, então se o objetivo é parar de pensar, parar de deixar a cabeça mais tranquila, nossa, olha que ferramenta interessante. O riso, ele traz uma certa balbúrdia mental, uma aceleração física. Ele deixa o humor lá em cima, ele deixa você mais ligado, ele deixa você mais ativo, o sistema imunológico funciona a mil, o corpo funciona, coração. O corpo ele muda muito. Fisiologicamente existem muitas mudanças que são já hoje em dia catalogadas, né? Mas essas mudanças elas são muito intensas. Quando você dá uma meditação depois, tudo que a mente quer naquela hora é ficar quieta. E por isso deu um resultado imenso. O aluno chegou para ele falando, nossa Salim, eu fiz esse exercício, nunca fiz uma meditação tão profunda. E aí o Salim veio e falou, André, faz. Mas cara, não é yoga. Faz, só faz. Apenas faça. E eu meio resistente falei, tá, eu vou fazer. Sentei com os alunos depois de uma sessão de riso de praticamente uns 25 minutos, quase meia hora. A gente riu. Sentei. Quando eu sentei, 2 alunos com lágrimas nos olhos, chorando, falaram, André, eu nunca fiz algo do gênero. Um deles falou, olha, eu faço prática de meditação há 5 anos. Nunca foi tão profundo na minha vida. O que você fez? O que é isso, André?
Aí eu parei para pensar, falei assim, olha, eu não tenho ideia, mas eu já te informo. Fui pesquisar, óbvio, né? E aí eu comecei a entender. Contraste. Contraste. O contraste para a meditação foi algo fantástico. E mais, não é qualquer contraste. Porque não adianta eu ficar dançando, 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 dançando numa balada e depois fazer a meditação. O riso tem um processo desencadeador da meditação que é muito superior a apenas uma catarse. Embora o riso também seja catártico, mas e principalmente do jeito que é feito, mas e aí a gente falou, nossa, essa ferramenta é muito legal. Sabe quando você chega em casa depois de um dia de trabalho ou de um dia muito duro, muito cheio de coisa, muito e aí você senta no sofá e parece que o sofá te abraça como brother, né? E aí ele te abraça e fala, não vou te soltar mais. E você fala, ok, deixa eu ficar aqui no sofá. Então, gente, ou então você sai de uma festa muito barulhenta, tá muito barulho, festa, 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 tuntos, tuntos. Aí você chega em casa, você fala, nossa, que silêncio. Nossa, o contraste entre a agitação e esse estado meditativo, essa tranquilidade pós-catártica, fizeram a ligação entre o yoga e o yoga da conciliação, ou seja, o meu yoga, a minha maneira de ver o yoga, fez as pazes, né, com o riso. E eu passei a usar isso com muito mais frequência nas minhas práticas, nas minhas aulas, nas minhas palestras, e como uma forma de fazer assim, poxa, eu vou para a empresa, vou dar aula de yoga do riso na empresa, depois o cara quer trabalhar, não vai conseguir trabalhar direito. A meditação ela veio como um tempero ideal. Começou a dar tão certo que as pessoas começaram a me chamar mais ainda. Mas eu sabia o conceito do Katarya. O que eu não sabia eram os exercícios que o Katarya utilizava. Então, dentro desses anos todos que eu fiz essa prática de yoga do riso, que eu acabei inventando uma versão brasileira, AIC São Paulo, né? Que eu fiz essa prática, que eu fundamentei essa prática aqui, eu não tinha a menor ideia de que era diferente do Katarya. Apenas que a ideia principal era rir, sim, mas rir sem ter motivo para rir. Né? Rir de uma forma que não é uma coisa que te deixou. Não tem uma piada, não tem uma situação, não tem nada que desencadeie o riso. É você controlando esse processo, é você controlando a si mesmo e falando que você vai rir naquele momento. E o Katarya também tinha uma ideia assim, que era rir sem motivo. Rir sem que nada desencadeasse. Só que eu acabei vinculando isso aqui no Brasil ao Santosha, que é uma prática de contentamento. Né? O Santosha no yoga, ou contentamento, é um contentamento não condicional. É o treinamento constante para fazer com que a sua mente possa desencadear estados de felicidade a qualquer hora e em qualquer lugar, desde que você queira. Então, como é que se treina isso? Diariamente, você vai procurar retirar coisas boas de qualquer coisa que você tenha feito naquele dia. E você vai se conectar com aquilo e vai rir. E você vai se conectar com aquilo e ficar feliz. E você vai se conectar com aquilo. O que isso faz? Sabe quando a gente anda numa floresta e anda muitas vezes pelo mesmo lugar, não abre uma trilha onde não cresce grama e fica uma trilha bem marcada? O cérebro faz a mesma coisa. De tanto você frequentar aquela trilha, provocando estados de alegria e felicidade, o seu cérebro já fica pronto para desenvolver aquela atividade. Ele já sabe o que fazer, ele já sabe cada caminho daquele processo. Então, quando algo verdadeiramente feliz ou alegre ou engraçado acontece, você está tão já naquela direção que você, quando vê, você está rindo e se esborrachando de rir, e está feliz à beça, mas ganhando um estado de felicidade muito maior do que o comum. Essa é a parte interessante por causa do exercício. A gente, quando vai para uma empresa, não faz aquele treinamento de combate ao incêndio, né? Que a brigada de incêndio fala, tocou o sinal, vamos todo mundo sair ordenadamente, descer as escadas, porque por elevador é perigoso e tal. Há um treinamento para você saber o que você vai fazer no dia do incêndio, né? Porque no dia do incêndio ninguém vai treinar. Da mesma forma que eu falo sempre, né? Ninguém aprende a nadar no dia que está se afogando.
No dia que você está se afogando, não é o melhor dia para você aprender a nadar. Então você aprende a nadar antes, aprende a sair ordenadamente do prédio antes, para que no dia que isso acontecer, isso já esteja prontinho, já haja o treino, já tem o caminho, você já sabe aquilo que você vai fazer. Pois bem, a prática de yoga do riso também age sobre isso, criando na sua mente criando na sua mente o caminho para isso. E o que é mais interessante é, se você não ri tanto, você começa a achar coisas engraçadas. E o fenômeno é muito semelhante àquele da sincronicidade que a gente vê, por exemplo, ah, quantas pessoas grávidas você viu na rua ultimamente? Aí você fica pensando, eu acho que eu não vi nenhuma, eu acho que eu vi uma, talvez. Mas basta que a sua esposa, ou basta que você, mulher, engravide e de repente você vê um monte de gente grávida em tudo quanto é lugar. Tudo que é coisa relacionada à gravidez chama a sua atenção, site, filme na televisão. E você começa a ver isso com uma intensidade, uma quantidade gigantesca. E aí você fala, nossa, agora um monte de gente resolveu ficar grávida. Não, você sempre engravidou, a gente sempre transou, a gente sempre... Então, aí a gente fala, mas apareceu de repente? Não, não apareceu, de repente sempre teve lá, é que você via, mas ignorava. Você resolvia ignorar. Então, um monte de coisas engraçadas acontecem na nossa vida o tempo inteiro. E você resolve ignorar. Por quê? Porque a gente foi treinado para isso. Agora, se você treinar a sua mente para o riso, e o seu riso começar a se tornar uma coisa mais fácil, e você treinar a sua mente para identificar momentos do riso, momentos que você poderia rir, não, momentos. Porque assim, no enterro você poderia rir, mas não deve. Ou então, aquele outro momento que é muito comum, né? O seu namorado vai sair do banheiro nu, prontinho para namorar. Você ri, acabou a sua noite, sabia? Então existem momentos para rir e momentos que definitivamente é melhor que você não ache graça. Então, essa estruturação de riso, ela tem que ser feita para rir e para não rir. Então a gente criou várias dinâmicas. Enfim, as técnicas, as dinâmicas e até os efeitos do yoga do riso começaram a ser mais pesquisados. Hoje em dia, se você entra em sites específicos, científicos, né, existem artigos e mais artigos e mais artigos sobre o que o yoga do riso proporciona de bem-estar. Então nem vou falar, porque é tanta coisa legal que acontece no corpo. Você exercita músculos, você lança neurotransmissores e hormônios de bem-estar, de felicidade, seu sistema imunológico começa a funcionar melhor, você quer viver e quer viver com intensidade, você localiza momentos de riso e aproveita esses momentos de riso quando eles são importantes e necessários e convenientes. Né? Lembre-se que tem alguns momentos que é legal que você não ria e você tem que ter o controle também. Então, um estado de equilíbrio é necessário, porque senão você passa por louco, por desequilibrado. Ninguém quer isso, não é verdade? Se bem que assim, depois de uma certa idade, a gente começa a não se importar mais com isso e eu acho graça e eu começo a rir das coisas mais interessantes e eu estou super feliz e é isso. Agora, eu realizei o meu desejo de fazer o curso com Madan Kataria através de um aluno meu. Então, teve um aluno que veio fazer o meu curso de formação de yoga do riso, gostou tanto que ele falou assim, e eu falei tanto do Kataria durante o curso, que ele falou assim, e inclusive eu dei aula junto com o Salem, com o Maurício Salem, no Hotel Matsubara, aqui em São Paulo. E aí tinha bastante gente, e esse personagem ele já trabalhava com yoga do riso, que é o Marcelo Pinto, ele é super conhecido como Dr. Risadinha, inclusive, e ele falou, eu vou fazer aula de yoga do riso com o Madan Kataria. Foi para a Índia, fez aula de yoga, acabou indo fazer aula de yoga do riso com o Madan Kataria na Índia. E aí voltou para o Brasil, certificado, e eu me formei com ele. E conheci, falamos com o Dr. Madan Kataria através da conexão em vídeo, né? Videoconferência. E realizei o meu desejo de ser um professor de yoga do riso. Mais tarde eu fiz uma especialização
né? E essa especialização hoje em dia me dá direito a fazer esse tipo de formação de yoga do riso, de dar aulas de yoga do riso também. Então fiz duas formações com o professor, com o Master Training Javier, né? Da Espanha, né? Ainda queremos trazer o Dr. Madan Kataria. Ele está muito interessado nas pesquisas científicas que a gente vem fazendo, até porque isso está sendo colocado como um protocolo também para ser usado dentro do SUS, está sendo a FAF aqui em São Paulo está fazendo cursos que têm essa adequação, né, para fazer cursos para profissionais, para darem aulas de yoga do riso, e atualmente a gente também está em algumas outras universidades, inclusive no Rio de Janeiro. Em breve a gente vai ter um curso através de uma universidade no Rio. Eu não sei se eu posso falar ainda, por isso que eu não tô fazendo, né, mas isso é um projeto grande, né, que vai ter, então vai valer muito a pena. Provavelmente, por causa da pandemia, a gente vai precisar fazer isso online, como aulas de yoga e tudo mais. E é basicamente essa minha história do yoga do riso que me fez hoje ter coisas incríveis, né? As pessoas me conhecem na rua, as pessoas mandam recados para mim, todas as pessoas chegam na rua, sabem que eu sou professor de yoga do riso, já vem fazendo assim e já vem se aproximando rindo. Então, assim, que tipo de profissão é essa que você entra e deixa as pessoas felizes, você não abre a boca, as pessoas já estão rindo para você. E o mais legal é que a gente começa a aprender que rir dos outros não é legal, né? Mas rir com os outros é a coisa mais legal do mundo. E rir sem motivo vai fazer com que você exercite uma área do seu cérebro, não sei se vocês sabiam, e existe um problema psicológico, aliás, é uma doença, que é chamada síndrome de Moebius. Essa síndrome, ela não tem a conexão dos músculos da face com o riso. Então a pessoa, ela consegue controlar a expressão facial dela, mas ela não consegue vincular isso na hora que ela está rindo. Então ela acha graça das coisas assim. A expressão deles não é muito bonita, porque é uma expressão mais desabada, é uma coisa muito típica, né? Só vendo na internet, para aqueles que têm uma curiosidade boba, mas podem ver pela internet, síndrome de Moebius. E houve um tratamento para isso, alguns psicólogos desenvolveram um protocolo para que eles, sempre que vissem uma cena engraçada, procurassem mexer a expressão facial, mesmo sem estarem com vontade, e rirem naquele momento. Aí muitos deles falam, mas eu não quero rir usando a face, eu entendo a piada, acho graça, acho interessante, mas não. E ele falou, faz. Todos eles começaram a fazer isso sistematicamente. Sabe, quando eles identificavam que era alguma coisa engraçada, eles, né, começaram com risos mais falsos, né, e depois perceberam que isso era algo que dava um bem-estar tremendo. Aí o pessoal, os psicólogos e os cientistas começaram a pesquisar, descobriram que existe uma falha no nosso cérebro que não sabe identificar quando você está rindo de verdade ou quando você está fingindo rir, quando você está treinando o ato de rir. Como o cérebro não tem a menor ideia se é um riso real, né, ou um riso provocado e treinado por você, as mesmas sensações físicas são liberadas, deixando as pessoas em um estado muito gostoso. E tão gostoso que isso perdura. E a pessoa se sente leve, se sente bem, se sente descontraída, se sente mais solta. Então eu vou treinar alguns exercícios com vocês, até porque assim, eu prefiro treinar todo um protocolo que eu tenho, que eu acabei desenvolvendo, que é diferente do Madan Kataria, porque o que acontece? O humor indiano é muito diferente do nosso. Então não são as mesmas brincadeiras que eles fazem lá, e os jogos e as sequências não funcionam muito bem para o brasileiro do mesmo jeito que funcionam na Índia. Claro, funciona, tanto que tem gente dando aula de yoga do método do Dr. Kataria aqui no Brasil e funciona muito bem, não tem problema nenhum. Mas, ainda assim, eu sou uma pessoa que eu sou um cético, eu sou uma pessoa difícil de rir, e eu falei, como é que eu daria ou como eu desenvolveria exercícios para uma pessoa como eu? Chata.
né? Porque eu era chato, eu era uma pessoa extremamente chata. Então, como eu não ria em momento nenhum, eu tinha que desenvolver alguma coisa que me enganasse. Então, enganasse meu cérebro. Quando eu me pegasse rindo, eu falava, nossa, olha, eu estou rindo. Então, assim, eu comecei a pensar nos exercícios para gente chata igual a mim. E eu entendi que esse tipo de riso que eu acabei desenvolvendo e as técnicas eram muito legais para empresa, para escolas, eram muito legais para lugares onde as pessoas são mais céticas, são mais certinhas, né? Então, e aí isso passou a dar um resultado, porque eu vou dando um exercício após o outro e vou fazendo um aquecimento aonde nos quase 20 primeiros minutos você não faz nenhum exercício de riso. Você não faz nenhum exercício de... Aí é que está a parte interessante. Você não faz nenhum exercício. Você vai soltando, usando respiração, usando a musculatura que você usaria no riso, usando uma série de coisas que vão trabalhando o corpo para rir. De repente eu introduzo o riso no meio e as pessoas falam assim, nossa, ele já deu o exercício. Até chegar naquela hora, ninguém estava rindo. De repente eu introduzo uma coisinha aqui, outra aqui. Quando vai ver, as pessoas já estão rindo. E essa prática, esse tipo de prática, acabou virando uma marca registrada minha e eu comecei a desenvolvê-la cada vez mais. Ainda está em fase de desenvolvimento, porque a gente ainda está aprendendo coisas. E eu conclamo vocês que quiserem fazer parte dessas pesquisas, dessas coisas legais que a gente está fazendo. Ou seja, de 1987 até hoje, a gente tem muita história legal para contar e muitos exercícios legais para ensinar. Então, o primeiro exercício que eu vou fazer com vocês, que é de yoga do riso, mas é de yoga tradicional. Ele visa aumentar a capacidade pulmonar. Porque, sabe quando você chega em casa, depois de muito trabalhar, você está moído. Você está cansado e alguém fala alguma coisa engraçada na sua casa e você só responde assim. Porque não sai outro em seguida. Porque você está sem energia, você está sem força nenhuma para poder rir. Então, se sua energia está lá embaixo, você também não vai conseguir rir. Então, você tem que aumentar a sua quantidade de força corporal e fazer com que haja um superávit de energia física para que você possa manifestar o riso. O exercício no yoga é chamado de Bhastrika e ele é feito assim. Faz assim comigo. Eu só tossi. Agora faz comigo o exercício. Brincadeira. O exercício já era esse. Você tossiu? Então eu te peguei, né? Não te peguei não, porque esse é o exercício. Você tossiu? Que músculos você sentiu quando você tossiu? Aqui, né? No diafragma, você sentiu toda essa parte mais baixa. A musculatura, ela colapsa e o ar sai. Não é isso? Tossir, espirrar e rir usam a mesma musculatura. Sabia disso? Então, imagine que você está tossindo e fazendo... várias vezes. Esse é o exercício de respiração do yoga, mas não pela boca, pelo nariz. Então vamos fazer pelo nariz. Se você tiver lenço de papel é mais adequado, mas serve a manga da camisa, a beira do paletó, o que você quiser, e aí o problema é seu. Mas o exercício é bem simples. Você vai fazer inspirações e expirações rápidas e fortes. O ar entra e sai, entra e sai, entra e sai, usando como se fosse a tosse. Então você faz, não é? E agora pelo nariz faz. Você vai sentir que essa parte de baixo no abdômen se contrai para jogar o ar para fora pelas narinas. Ele expulsa com força e violência. Então vamos lá. Acelera, até sentir que a musculatura não aguenta mais. Quando ela não estiver aguentando mais, aí tudo bem, faz mais um pouquinho. E continua, insiste, não para. Aí está chegando no final, você não está aguentando mesmo, mais um pouquinho e para, pronto.
Esse pouquinho que a gente fez, pessoas que tenham hipertensão arterial, sejam cardíacos, ok, deu. Até aqui, legal. Mas se você é cardíaco ou hipertenso, chega. É tudo que você vai fazer hoje. Chega. Do momento que eu comecei até aquele momento que eu pedi para parar, chega. Não faz mais hoje. É um preparo muscular e é um preparo que para cardíacos e hipertensos precisa cuidar, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, obviamente, você consulta o seu médico para saber se você pode fazer isso, tá bom? Mas se tiver medicado, se tiver bem orientado, dá para fazer com facilidade. Agora, depois desse exercício, que é só um aquecimento, eu queria lembrar para vocês que a respiração ela leva a gente a estados de humor. Talvez você não tenha percebido, mas se você inspirar bem profundamente, como se fosse colocar o mundo dentro dos pulmões, automaticamente você se sente bem. E por que você se sente bem? Quando você inspira profundamente, você se sente abastecido. Você tem aquela sensação de saciedade. Sabe quando você está saciado? Você acabou de comer, comeu bem, não entupiu a barriga de comida, lógico, né? Louco. Mas você comeu bem, você comeu legal. O que você faz? Você faz... Você suspira, não suspira? Você percebeu como você puxa o ar profundamente antes de soltar o ar? É porque você está bem. A respiração que gera carência é a respiração superficial. Quanto mais superficializada é a respiração, mais triste você se sente, mais desabado e cansado você se sente. Então, a respiração em algum nível, ela muda a sua psique. Se você solta o ar mais devagar, você também relaxa a musculatura, porque a expiração, toda a expiração que a gente faz mais longa, estimula o nervo vago, que produz um impulso vasovagal, que faz o corpo dar uma relaxada também. Então, o que acontece? Se você inspira num tempo e solta no dobro, ou inspira num tempo e solta no triplo, quanto mais devagar o ar sai, maior o estímulo no sistema nervoso, fazendo com que você relaxe. Note que a expiração mais longa, sistemática, vai produzir isso. Agora, junta essas informações. Como é que o riso funciona? Como é que o riso funciona? E como é que o choro funciona? Quando você está muito triste, como é que você respira? Quando você está triste, o ar não entra, né? O ar entra interrompido. Você faz... Isso, e o ar sai de uma vez. Você sai... Né? Em prantos. E aí você... O ar não quer entrar, porque você se sente vazio. E o vazio faz parte dessa sensação. A sensação física de se sentir vazio se adequa à respiração de uma forma determinante e profunda. Mas e a felicidade? Como é que é a respiração da felicidade? Você inspira como se estivesse naquele estado de entusiasmo, entope os pulmões de ar, e o ar não quer sair. E como é que ele sai? Então ele entra rápido e sai interrompido. Coisa de louco, né? Mas ele entra rápido e sai interrompido na felicidade. E na tristeza, ele entra interrompido e sai rápido. Notem que esses dois estilos de respirar mudam a maneira que você pensa. Então eu vou conclamá-los, eu vou reuni-los agora, aqueles que estão me observando, para dar 1 minuto de riso pela felicidade. Vamos começar? Mas é 1 minuto mesmo, e não interrompa. E por mais que você se sinta louco ou se ache esquisito aí desse lado, não pare de fazer. Use isso como um exercício. Você fala, é esquisito, mas deixa eu experimentar. Então me dê um crédito, vai. Vamos começar?
Parou. Acabou. Esse foi o nosso exercício. Se você realmente riu durante 1 minuto, você está sentindo a sua barriga. Você está sentindo a musculatura, o músculo zigomático, e o músculo risório. Você está sentindo na sua face, você está sentindo a estrutura na sua face. Você fala, nossa, ai, dói tudo. Você está sentindo os músculos. E se você sentiu esses músculos, você está rindo pouco. Você está rindo pouco. Porque o riso é para fazer você se sentir bem. O riso deveria fazer parte da sua... E se você ri com frequência, você não sentiria dor. Nem na bochecha, nem na musculatura dessa região. Isso significa que você está fazendo exercício. Um exercício aeróbio. Né? É um exercício considerável. Seu abdômen, ele não vai ganhar gominhos, né? Não vai ganhar divisões. Mas ele vai ficar muito mais bem aparelhado. Não é à toa que boa parte dos nossos hormônios e dos nossos neurotransmissores do bem-estar, eles se formam na região intestinal. Poucas pessoas sabem disso. A maioria acha que não, esses hormônios se formam no cérebro. Uma pequena parte se forma no trato intestinal, é que eles são formados. A maior quantidade. Então, riso desencadeia no seu corpo a produção de sensações de bem-estar que invadem o seu sistema, que te deixam para cima. Com esse risinho bobo e simples, treinado, alguns de vocês falariam, é um riso falso. Não, é um riso treinado, é um treino para o riso. Um riso falso ainda assim funcionaria, mas você entende a mecânica agora, depois que eu expliquei, e você está treinando isso. Treinando para quê? Para conseguir mudar a maneira que você vê a vida, que você opera e que você funciona fisicamente. Então, o treino do riso diariamente vai mudar a sua vida, gente. Vai mudar a sua vida. Vai lhe mudar, vai lhe transformar. Os dias serão mais coloridos. As situações, elas serão revertidas com mais facilidade. Seu bom humor... E assim, ele vai ser tão contagiante que as pessoas vão querer saber que mágica é essa que você faz. Porque vão ver você passando por situações difíceis e você vai encará-las de queixo erguido e bem. Todo mundo quer se aproximar da luz. Você vai virar um farol. O riso vai fazer com que você transmita um estado de segurança muito grande para as pessoas. Sabe quando você está numa situação em que há um desafio e essa pessoa olha para você e dá um risinho? Nossa, isso desmorona a outra pessoa, não desmorona? Porque fala, nossa, ele sabe algo que eu não sei. O riso transmite o quê? Que você está tão seguro que você ri. E não é riso nervoso, porque o riso nervoso mostra que você está nervoso. Mas o riso bem encaixado, aquele riso estratégico, desmorona o outro. Não é para usar isso como uma arma, porque a minha intenção não é que seja uma arma, mas é para que seja algo como uma vela acendendo a outra vela. Você só precisa acender uma vez a vela, porque aí depois ela se propaga acendendo as outras. E que vocês virem um ponto de iluminação para o mundo. Saibam que nesse momento nós só saímos dessa juntos e felizes, com isso daqui, com a nossa cabeça organizada. Porque se a gente ficar muito tempo no desespero, seu cérebro vai aprender outro caminho e eu garanto que esse caminho você não vai querer. Tá bom? Com esses 2 simples exercícios, eu espero que tenha deixado o final de tarde, ou da manhã, ou da noite. Não sei o horário que vocês vão ver o vídeo, mas eu espero que tenha deixado esse momento do dia mais feliz. E lembre-se, propague, transmita à frente, leve adiante. Um abraço para vocês, gente. Tchau, tchau. Jaya. Olá, eu sou a professora Cissa Nobre e estou aqui para te convidar a participar do 5º Dia Internacional de Yoga em Caraguatatuba.
realizado pela querida professora Clarissa Cripá. Esse ano o formato é online, né? Como todos sabem, é esse o formato que nós devemos cumprir, né, por conta da pandemia, e não vai ser menos intenso e menos incrível do que foi os outros anos. Então eu convido você a ir no YouTube, na página da professora Clarissa Cripá. O evento acontecerá das 8 da manhã até as 20 horas. E a minha participação, que eu chamei de Yoga dos Animais, acontecerá às 15 horas. Curtam, compartilhem, participem. É muito importante a gente dar a nossa mensagem e mostrar o nosso carinho e nosso amor pelo yoga. Namastê!